Cristo, para a honra e a glória do teu santo nome. Que não seja, Senhor, as palavras da mulher, mas que sejam as palavras do teu Espírito Santo, Pai, usando a tua serva nessa noite, Pai. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? A igreja está meia quietinha, é o frio, é? É o frio? Mas tem fogo do Espírito Santo aí? Então, saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Melhorou. Esse é o fogo, esta é a alegria no Espírito. Como eu sempre costumo dizer, que eu sempre pergunto, quantos estão felizes com Cristo? Porque eu sei que os dias são difíceis, né? Mas com Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e por isso é motivo de alegria estarmos na presença do Senhor. E se ainda estivermos tristes, nós convidamos o Espírito Santo de Deus e temos a ousadia de pedir a Ele, me faça feliz. Porque a tua palavra diz que aonde teu Espírito está, até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Então, se tiver alguém aqui triste, convida o Espírito Santo de Deus, me invade, me enche, me queima com teu fogo, aleluia, e me faz ser mais feliz, aleluia, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quantos pensam assim esta noite? Culto de quarta-feira é o culto do milagre, amém? Quarta-feira do milagre, como é intitulada. E eu convido a igreja do Senhor, o que eu vou falar, talvez você vai dizer assim, não tem nada a ver com milagre, mas a gente vai entender que possa ser que tenha. Convido a igreja do Senhor a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 8. Glória a Deus. Estou brigando com ele, irmão, porque eu digo assim, olha, eu gosto muito de foto, mas não sou fotogênica, eu pego ele lá fora depois. Amém? Todos encontraram 2 Reis, capítulo 8. Antes de eu começar a ler, eu gostaria que você meditasse um pouquinho comigo a respeito de propósito. Você sabe o que é um propósito? Você está disposto a viver o propósito de Deus para a sua vida? Ou aceitar o propósito do Senhor na sua vida? Será que estamos dispostos a verdadeiramente viver aquilo que o Senhor tem preparado? Já foi dito aqui esta noite. Que muitas das vezes nós fugimos de chamados, fugimos muitas vezes daquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Mas será que nós conseguimos entender um propósito de Deus quando ele acontece em nossas vidas? E quando isso acontece, será que sabemos lidar com aquilo que o Senhor quer fazer? Aleluia. Propósito quer dizer plano, desígnio, vontade do Senhor. Tem outros significados. E dentro dos planos e do projeto de Deus, eu pergunto mais uma vez, nós somos muitas das vezes confrontados, somos muitas das vezes colocados como alvo, para que Deus possa atingir o projeto dele em nossas vidas. E nem sempre estamos preparados para entender o trabalhar do Senhor ou aceitar. E mais do que isso, vamos aprender essa noite a termos a mesma dimensão e sermos parecidos com Cristo dentro de um propósito. Amém? Agora, enquanto isso aí, quero que você toque no seu irmão e diga assim, você está preparado para viver o propósito do Senhor da maneira que o Senhor requer?
Segundas Reis, capítulo de número 8, a partir do versículo 7. Nós vamos ler do 7 ao 15, amém? Veio Eliseu a Damasco, estava doente Ben-Hadad, rei da Síria. E lhe anunciaram dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael, toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor dizendo, sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu, vai e diz-lhe, certamente sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael e tanto... Peraí, irmã, pulei. Sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Azael, por que choras, ó meu Senhor? Ele respondeu, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael, pois, quem é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu hás de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe perguntou, que te disse Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou em água, estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. Amém? Amém? Vocês prestaram atenção nessa história? Chega a ser pesada, né? Se a gente for julgar essa historinha aqui, nós vamos ver um homem carrasco, um homem de coração duro, um homem mau. Não é verdade? A palavra do Senhor vai contar a história de Azael da seguinte forma, quando ele está relatando isso aí, como nós lemos, que esse homem ele foi enviado pelo seu Senhor para ir ao encontro ao homem de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que chegando lá para fazer essa consulta, o homem de Deus vê algo além, vê um pouco a mais, vê o futuro que estava reservado através da vida de Azael. E eu intitulei essa mensagem como o alvo e a flecha. Por quê? Nós temos dois, né? Temos o alvo e a flecha. E assim é um propósito de Deus. Muitas das vezes, como eu falei, não compreendido, mas que vamos compreender no decorrer. Por que essa história, irmã Jussara, e por que a senhora leu essa história, ou você leu essa história? Porque nesses últimos dias Deus tem me inquietado muito para dar um testemunho de algo que aconteceu comigo. E dentro desse testemunho vai falar justamente de propósito. Há um ano atrás se deu início aqui nessa igreja. Se alguns que estão aqui vai se lembrar, a campanha do milagre. Foi exatamente, se eu não me engano, no mês de abril, a segunda semana de abril, a primeira semana, dia 6 de abril de 2022. E chegando na campanha do milagre, Deus usou o anjo desta igreja para falar algo comigo. E quando terminou o culto, me pegou aqui nesse cantinho. E Deus disse que eu passaria por uma situação de vergonha
de decepção e de muito sofrimento. E isso para uma campanha de milagre não é algo que a gente queira ouvir. Não é verdade? E ele aqui usou o servo dele, foi o nosso pastor Elias, e disse assim: mas tu passarás, eu permitirei que tu vai passar por uma grande decepção. Haverá muita tristeza e muito choro, mas eu estou contigo. Serei eu contigo. Passou-se o tempo, cheguei em casa, conversei, contei para meu esposo, falei assim: Deus disse que eu vou passar por um processo, vou ter uma vergonha muito grande, vou passar por uma decepção muito grande, vou ter muito sofrimento e muito choro. Para isso acontecer, mas era propósito dele com uma finalidade. Ele ainda falou assim: mas é propósito meu com uma finalidade na tua vida, para contigo. Quando Deus falou isso, eu estremeci, irmão, dos pés à cabeça. E eu comecei a sentir uma angústia tão grande dentro de mim que não passava. Era como se eu já estivesse passando pelo processo. Quando eu cheguei em casa, eu fui e comentei. Meu esposo até disse assim: tudo tu absorve, tudo tu crê. Aí chamei e falei com meu filho. Disse assim: olha, Deus já está me preparando. Eu sei que vai vir chumbo grosso por aí. Vou passar por algo. E que se para eu passar por uma decepção, com certeza só vai envolver ou minha família ou o ministério. Para me abater tanto, para me abalar tanto. Vai ser dos três, um. Ou marido, ou filho, ou ministério. Só é algo que vai envolver minha família. E ali eu fiquei. O tempo se passou, foi passando, e aquela coisa dentro de mim passou-se, viajei, fui para a Bahia. Quando eu voltei da Bahia, com um mês certinho, o pastor Elias manda a gente para Ponte dos Carvalhos. E ali em Ponte dos Carvalhos, Deus usou uma irmã, um mês depois, e disse assim para mim. Ela não ministrou, ela foi levada pelo irmão Júnior Ótica. E quando ela estava lá, teve a oportunidade, e quando ela desceu, eu estava recepcionando, ela veio até mim e disse assim: olha, filha, tu passarás por um momento de muita tristeza, mas eu sou o Deus que estou contigo. Pela segunda vez ela falou. O tempo passou, nós ficamos 6 meses e nada aconteceu. Mas por esses dias, o propósito do Senhor se realizou na minha vida. E o que é que eu quero te dizer com isso? Que você serve a um Deus que quando Ele determina algo na sua vida, seja de bom ou de ruim, vai acontecer. Porque Ele é Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Passei o processo. Se eu disser para vocês que já sei qual é a finalidade, estou mentindo. Não sei. Mas dentro do processo, quando eu comecei a passar, Deus trouxe a minha memória. Fez assim: lembra, filha, que há 1 ano atrás eu disse que tu passaria por determinada situação e que eu seria o Deus que estaria te fortalecendo, que eu seria o Deus que passaria contigo, e me deu esta passagem. E quando eu comecei a ler esta passagem, o Senhor me levou a entender o seguinte: que existe o alvo e existe a flecha. Aqui quem era o alvo? Era Israel, para podermos entender. Israel tinha transgredido, estava começando o reinado de Acabe, lá em 1 Reis, capítulo, a partir do capítulo 16, do versículo 29 de 1 Reis, vai começar a história do reinado de Acabe. E nós conhecemos a história de Acabe. Acabe foi o homem que colocou, aleluia, que levou a idolatria a Baal para dentro de Samaria, para dentro de Israel. A palavra do Senhor então vai dizer que o povo se corrompe e passa a idolatrar, a adorar esses deuses. Nós vamos conhecer a história de Elias, que Elias entra em uma batalha contra 450 profetas de Baal, contra os 450 profetas de Baal, que estava ali dominando aquela região, que estava ali corrompendo ao povo, tirando o povo do foco daquilo que o Senhor queria. Mas para que isso acontecesse, houve uma fome em Israel e o povo não estava aguentando o sofrimento. Uma das coisas que eu vou dizer para você essa noite: seja o que for que você esteja passando, suporte na direção do Senhor. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permanece no foco que é Cristo Jesus. Não busque socorro em outro lugar.
Aleluia. O povo então se corrompe. Elias então é chamado para vir até Samaria. Ali a palavra do Senhor vai dizer que Elias põe os profetas de Baal à prova. E depois que Elias põe os profetas de Baal, nós vamos conhecer essa história. Elias tem vitória sobre os profetas de Baal. Todos eles são fulminados, todos eles são destruídos. Por causa do acontecido, Jezabel se levanta, se irrita, e ali manda uma ameaça para o profeta Elias, dizendo para ele que ele não passaria daquela noite, que ele não veria o dia à luz do outro dia, porque ela o mataria. Por causa da ameaça de Jezabel, Elias agora entra num estado de depressão. A palavra do Senhor diz então que Elias vai para debaixo de um zimbro, e ali ele passa 2 noites e 1 dia. O Senhor ainda assim envia um anjo para alimentar Elias com pão e água. Diante de tudo isso, no outro dia Elias levanta e vai para uma caverna. E dentro desta caverna, mais uma vez, o Senhor envia o seu anjo, chama Elias, traz Elias para fora e diz para Elias: come e bebe, porque tu vai andar mais 40 dias. Dentro desta caminhada de Elias, o Senhor vai dizer para ele: e lá tu ungirás a Azarel, rei da Síria, a Jeú, rei de Israel, e a Eliseu, seu sucessor. E ele vai dizer: porque eis que farei juízo, trarei o juízo a Israel. Olha o propósito, presta atenção. E eis que trarei juízo a Israel. Aquele que não morrer pela espada de Azarel, morrerá pela espada de Jeú. Aquele que se escapar da espada de Jeú, morrerá pela mão de Eliseu. Olha que propósito Deus já tinha estabelecido na vida de Azarel. Passa-se os anos, passa-se o tempo. A palavra do Senhor vai dizer que chegamos agora em 2 Reis, capítulo 2, que Elias morre. E agora então entra Eliseu. Essa passagem que nós lemos, Eliseu está agora diante de um homem. Ele olha para Azarel e seu coração sente, seu coração dói, porque ele está vendo o que está para acontecer. Mas ele ainda não sabia que na vida de Azarel já tinha algo determinado para que fosse desse jeito, porque assim Deus o tinha determinado. E isso Deus me trouxe para trazer em minha meditação, que nós muitas das vezes, como alvo, que somos afetados por determinadas coisas, ou alguém quando se levanta contra nós, precisamos entender que pode fazer parte de um projeto de Deus para nossas vidas, mesmo que não entendamos. Deus levantou Azarel para quê? Oprimir, para fazer juízo, para que verdadeiramente trouxesse sofrimento sobre a vida de Israel como uma forma de punição pela idolatria sofrida. E quando a gente olha, a gente vê um homem terrível, um homem ruim, mas que tinha um propósito divino, que era trazer aquele povo novamente para os pés do Senhor. E quando eu estava lendo, o Senhor diz assim: filha, o que eu quero te dizer, que eu uso muitas das vezes alguém para se levantar contra a tua vida, mas não é porque eu quero o teu mal, mas muito pelo contrário, eu quero te trazer para os meus caminhos, para te mostrar as minhas veredas. Mas dentro disso eu quero saber como é que você vai proceder diante de uma situação. Quando a gente lê esse versículo, a gente julga um homem ruim, um homem mau, mas a gente não vê o que estava por trás de tanta maldade. Aí eu pergunto esta noite: Deus pode trazer a maldade sobre a vida de alguém? Pode ou não? Deus pode suscitar alguém com ódio, levantar alguém que tenha ódio de você? Pode ou não? Mas como nós procedemos diante de uma situação dessa? Como julgamos? Como aceitamos? Como aceitamos a situação?
perguntar esta noite, as afrontas que você tem sofrido, ou se Deus suscitou alguém para atiçar a sua vida de tal maneira, você já parou para ver qual é o propósito de Deus atrás disso? Se não tem um porquê da situação ter se levantado. A Bíblia diz que o homem de Deus, quando olha para ele, os seus olhos enchem de lágrimas e ele começa a chorar. E eu ainda me sinto mais triste ainda, porque uma coisa eu sei. Se eu estou passando por uma situação e eu sou um alvo na mão de Deus, eu sei que Deus quer algo comigo. Deus está me chamando para um conserto, Deus está me chamando para um reparo, Deus está me chamando para eu vivenciar coisas grandes e novas, das quais eu faço parte de um plano dele, aleluia. E muitas das vezes eu não entendo. Muitas das vezes meu coração está endurecido, eu não consigo perdoar. Eu não consigo entender que ali por trás de tudo isso tem uma mão divina trabalhando e permitindo a dor, permitindo o sofrimento para me trazer para um despertar. Eu até hoje ainda não entendi a finalidade de Deus, mas eu sei que Deus em todo o tempo Ele disse: eu sou o Deus que sou contigo e cuido de você. E nem por isso você vai ser isenta de sofrimento, nem de tristeza, muito pelo contrário. Eu ainda vou permitir para poder extrair de você aquilo que eu preciso, ou tirar de você aquilo que seja necessário ser tirado. Mas vou usar alguém para isso. Se faz preciso Ele usar alguém para isso. Se eu sou altiva, Ele vai usar alguém para vir em cima daquilo que eu tenho de pior, para me moldar e me ensinar a ser uma pessoa melhor. No caso de Israel, era idolatria, precisava que do Senhor trabalhasse. Deus diz assim: vou castigar. Aí levanta Azarel para que faça isso. A palavra do Senhor vai dizer que Jeú seria o juiz. Diga assim: mas também tem um juiz. Ele julgaria. E quando a palavra do Senhor começa a se cumprir, a palavra do Senhor disse que Azarel governou por 40 anos. De dureza, de massacre, de muita dor em cima de Israel. 40 anos. Israel pagando o preço da idolatria e da desobediência para com o Pai. Quando eu estava trabalhando, o Senhor falou assim: entender que tudo é permissão de Deus e que dentro do propósito há uma finalidade. A minha eu ainda não descobri. Procurar ser o mais parecido com Cristo possível. É fácil? Não. Mas é isso que Deus quer de nós. É fácil dentro de um propósito nós sermos o mais parecido com Cristo possível? Amar a quem nos machuca, colocar em prática o perdão em cima daquele que quer o nosso mal, que deseja, que nós sabemos, porque quando a gente não sabe menos mal, mas quando a gente sabe conviver. Mas Jesus, quando ele estava sendo levado ali para ser crucificado, ele olha para o Pai e diz assim: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazem. E essa noite eu quero tratar, porque se Deus está mandando falar, Deus quer dizer para alguém que comece a abrir a tua visão para um lado espiritual, para saber que tudo na terra tem um propósito debaixo dos céus. Tudo. E que em cima, muitas vezes, de situações adversas, é Deus querendo tratar, é Deus querendo moldar, é Deus querendo tirar alguma coisa que ainda precisa ser tirado.
Mas Ele também pede que tenhamos a visão de não julgar porque não entendemos. Assim como eu estou sendo usada aqui nesta noite para dizer para você, abra os teus olhos para entender que aquilo que você está passando pode ser algo, permissão divina, e de todas as forças, de onde vim porque o diabo só toca se Deus assim o permitir. Tudo. Agora a maneira como eu recebo e a maneira como eu procedo diante da situação vai fazer toda a diferença. Por quê, irmã Jussara? Deus vai usar alguém para me moldar. Mas é Deus que vai moldar aquela pessoa que Ele está usando. Como assim, irmã Jussara? Azarel, ele foi ungido rei por Elias, chamado por Deus e escolhido com esse propósito. A palavra do Senhor diz que ele tinha um livre-arbítrio, porque Deus deu essa liberdade para ele fazer o que ele quisesse com o povo de Israel. Assim somos nós. Jesus sabia que ele estava na terra para cumprir um propósito. E todos aqueles que se levantaram faziam parte desse propósito para com o Senhor, mesmo que muitas vezes não soubessem. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez alguém esteja te afrontando, Deus esteja usando alguém para te afrontar e essa pessoa nem sabe que ele está sendo uma flecha na mão do Senhor. Talvez ele nem se dê conta que ele está sendo apenas usado para que Deus cumpra uma finalidade na sua vida. O povo de Israel não sabia. Porque Deus não falou, olha, estou eu levantando agora um rei que vai massacrar vocês, não. Mas só quem sabia era o profeta Elias, o que já tinha morrido. Ver, sentir e entender. Não encontrar motivo e nem vejo porquê. Já passou por alguém que do nada se levanta contra você? E você não consegue entender o porquê da afronta? O porquê te machuca, o porquê te maltrata tanto? Mas do nada se levantou e por que eu vou perdoar? Eu não entendi nada. Eu não sei nem por que está fazendo. Não é para você entender. Eu coloquei aqui. Porque se for um dos questionamentos que nasce dentro da gente, quando a gente está passando por determinadas situações, é querer encontrar o porquê de tanta perseguição, o porquê de tanto ódio, o porquê de disso, o porquê daquilo. Mas dentro de um propósito do Senhor, aleluia, a gente precisa rever, não a pessoa, mas nós. O que Deus quer de mim? O que está faltando? Por que eu estou passando? Jonas, quando ele foi lançado, foi dito aqui essa noite no mar. Primeira coisa que quando ele começou a ver as coisas tumultuarem, a tempestade se levantar, as coisas ficarem difíceis, ele logo se autoavaliou e entendeu que ele precisava se corrigir diante do Senhor. Quantas vezes nós estamos dentro da desobediência e não queremos aquilo que Deus quer para nós? Quantas vezes estamos vivendo situações a qual a gente sabe que está desagradando a Deus e permanecemos vivendo? E Deus nos chama muitas vezes querendo nos capacitar para algo e Ele é preciso para capacitar que você passe por uma determinada situação, para que você possa ter experiência para contar depois. E a gente não entende o trabalhar do Senhor. Ame e perdoe incondicionalmente. É fácil? Mas é o que Jesus quer que façamos. Ele diz na sua palavra, na oração do Pai Nosso, que a gente deve perdoar os nossos inimigos. Não é assim? É fácil?
Está dentro do propósito do Senhor também é isso. É saber que você está passando por afronta. É saber que alguém quer o teu mal e ainda assim você amar essa pessoa. Amar incondicionalmente. Não merece, mas eu preciso amar porque eu sou imagem e semelhança de Cristo. Não merece, mas eu preciso amar porque é assim que o Senhor pede que eu faça. Está machucando, está doendo, mas eu tenho que amar, porque Deus é assim que eu vou ter vitória e é assim que eu vou atingir aquilo que Deus quer que eu atinja. Dentro de um propósito de Deus, aleluia, não devemos pagar mal com mal. Difícil, né? Os propósitos que o Senhor requer de nós é tão difícil. Porque a parte lá é só instrumento. A palavra do Senhor diz que nós não devemos desejar o mal ao próximo, mas temos que amá-lo como a nós mesmos. Uma outra coisa, vingança. Nunca queira se vingar de ninguém ou desejar o mal a ninguém, porque a palavra do Senhor diz que a Ele pertence a vingança. Se alguém está lhe fazendo mal, só entrega ele na mão do Senhor. Ora pelo teu inimigo. Bendiga o que te maldizem. Mesmo que muitas das vezes isso não venha dentro do seu coração, mas abre a tua boca e faça isso. É melhor que tua boca abençoe do que amaldiçoe. É bem melhor que você abençoe do que você amaldiçoar. Não deixa, não seja a ferramenta do inimigo. Não. Entrega ele na mão de Deus e só creia que tem uma finalidade do Senhor e que você vai passar pelo processo, você será aprovado no final. Creia tão somente nisso e descansa, espera que Deus vai dar o retorno. Aleluia. Dentro do processo, quando eu coloquei aqui, eu digo o seguinte: se eu sou o alvo e Deus está querendo algo comigo, me tratar, a flecha também ela é um alvo usada dentro pela mão de Deus para lhe atingir. Só que tem uma grande diferença, que muitas das vezes a gente não para pensar e entender o seguinte: para alguém ser usado contra você, ele pode ser usado tanto por Deus quanto por inimigo, mas o que Deus vai extrair dele é a sua essência. Como assim, Jesus? Como assim? Quando eu estava lendo isso aqui, e a palavra do Senhor diz que Eliseu, quando olha para Hadad, ele vê. Eu digo que o Senhor ele vai dizer assim em Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 10. Eu, o Senhor, sou aquele que esquadrinho, sonda e esquadrilho pensamentos e corações para dar a cada um fim conforme as suas obras. Então, se tem uma coisa que eu sei, é que Deus vai usar o que está dentro de mim. E se Deus usa alguém para te atingir, é porque essa pessoa, ela é pior que você. Então é motivo de você se glorificar por isso e não se igualar a uma pessoa desse tipo. Mas muito pelo contrário, ter misericórdia dela e orar por ela. Por isso que o Senhor diz: não pagueis mal com mal e não se coloquem em julgo. Porque a partir do momento que eu bato de frente com alguém, eu estou me nivelando a ela. Eu sou igual a ela. Provérbio ele vai dizer o seguinte: poderão ter condena se um falar e o outro se calar? Não. Mas se os dois discutirem, suscita o quê? A ira. Porque são os dois de temperamento forte. Não é? Então um tem que ser manso, outro ser humilde.
No processo eu digo o seguinte, Deus conhecia, Deus sabia, no meio de vários, porque o Senhor escolheu logo ele? Porque a essência dele, o que estava dentro dele, era ruim. E Deus usou justamente o lado ruim dele, sabendo que ele seria o carrasco que ele foi. A essência que ele tinha dentro dele. Deus vai usar sempre aquilo que a pessoa tem de pior para ser usado como flecha para atingir alguém. E é motivo da gente orar e pedir a misericórdia para essas vidas. É motivo da gente olhar e pedir a Deus que cuide, liberte e transforme. Tem troco? Tem. A palavra do Senhor vai dizer que ele reinou por 40 anos ainda, mas chegou o tempo dele. Porque é o Senhor que vai comprar a sua peleja e a sua guerra. Só passe pelo processo e ame. Só entenda que alguém pode estar sendo usado por Deus para que Deus atinja o objetivo em sua vida. E muitas das vezes a gente não entende que passar pelo propósito de Deus é tão doído, é tão sofrido, é tão difícil. A palavra então ainda vai dizer que Jeú foi levantado como juiz para trazer juízo. E a função dele era limpar toda a casa, exterminando todos os que eram da família de Acabe. Limpar, tirar toda a idolatria. Eu vou trazer Jeú para nossas vidas como o Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito Santo de Deus? Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos dentro de um propósito e passando por ele e entendendo que é Deus, e estamos voltados dentro da vontade do Senhor, removendo, aleluia, as coisas que não edificam a Deus, ele automaticamente começa a trabalhar em nossas vidas. Para fazer aquilo para o qual ele é designado. Nos preparar ou nos dar a vitória necessária. Talvez nessa noite o processo está tão doído, está tão sofrido, mas você está conseguindo passar. Você está suportando, você está dizendo ainda que o Senhor é Deus, você está olhando e revendo coisas que talvez você precisasse rever. Você está se dando conta que você é uma nova criatura. Você está dando conta que você está sendo transformada, moldada, passando por um processo cada dia e se vendo melhor. E dentro desse processo é o Espírito Santo dizendo assim: eu estou tirando tudo aquilo que não tem edificado ao Senhor. Eu estou te moldando. Eu estou te transformando. Eu costumo dizer que é difícil dentro de um processo do Senhor a gente sair da mesma maneira. Não é verdade, diaconisa Sueli? Sempre tem algo, um aprendizado. A gente sempre deixa algo lá no fundo. E nos tornamos pessoas melhores. Olha lá para trás. Faça uma retrospectiva dentro de tudo que você já passou. Se não foi propósito de Deus, para hoje você se tornar uma pessoa melhor. Se você ainda não se tornou uma pessoa melhor, eu sinto em te dizer, você vai continuar ainda passando por processos. Porque você ainda não foi aprovado. Mas tem processos que já estão chegando no fim. Tem processos que já está terminando. 1 ano, irmãos. Foi 1 ano certinho. 1 ano. Mas eu estou aqui hoje para dizer que tem um Deus zeloso, um Deus que cuida e um Deus que vela com a sua palavra para cumprir na minha vida e na tua vida. Eu estou aqui hoje para dizer,
Passe pelo seu propósito, suporte aquilo que o Senhor determinar que você tem que passar na sua vida, porque com certeza tem uma coroa de glória revelada, reservada para você. A irmã Jussara, mas dói tanto, dói. Mas quem disse que você vai passar sozinho? Quem disse que não tem refrigério no meio do caminho? Quem disse, que, aleluia, que no meio dessas dores, no momento que você tentar parar, o Senhor não vai se levantar do seu trono e dizer: filha, eu te seguro, não vou passar por ti, mas eu vou te ajudar a passar. E eu passei. E eu estou aqui, dizendo, mais uma vez, Ele se renovou a meu favor. E Ele não deixa os seus enganados. Ele não deixa os seus desavisados. Nós aqui precisamos estar atentos. Quantas e quantas vezes o Senhor não advertiu a Israel para que não andasse no caminho da idolatria? Para que não se perdesse. Por que Ele permitiu passar pelo processo? Porque Ele ainda amava Israel e não queria perdê-lo. Tem processos em nossa vida que é para que Deus está tratando para não perder você, mas para dar continuidade aos planos. Porque os planos que Ele tem sobre você é maiores do que o que você imagina. Passa, suporta. Não tenha maldade no teu coração e não deixe que a dor te cause coisas piores. Só passe, porque eu passei. Fiel foi o Senhor na minha vida e cumpriu do jeito que Ele falou. Agora, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta. Quantos crê que tem propósito de Deus aqui nessa noite? Não importa para que seja, viu, irmão? Pode ser um propósito de dor para tratar, ou pode ser uma promessa. Mas eu quero que... Quantos sabem que tem promessa e propósito de Deus aqui nesta noite? E que estão dispostos a viver essas promessas? Independente do que você tiver que passar. Independente de que você tenha que suportar. Eu costumo dizer que eu sou a filhinha, eu sou dengozinha, porque ele é Evisa, né? Ele me chama, ele tratou comigo mesmo. Não sei se a Adriana estava, não lembro. Foi grande o tratar. 1 ano se passou. 1 ano certinho se cumpriu. O mês de maio foi mês de trevas, mas hoje está terminando. Foi 1 ano. E Ele está aqui dizendo: filha, eu sou fiel para fazer você viver os propósitos que eu tenho na sua vida. Finalidade? Não sei, mas estou de pé. Estou sabendo que tem um Deus que está me moldando. Um Deus que está tirando de mim ou acrescentando. Ainda não sei, mas está fazendo. Ele disse: vai passar, vou permitir. Então tudo o que você está passando, olha para teu irmão e diga assim: não se apavore não. Você tem um dono e é permissão para uma finalidade. Você é de óculos, fica de pé aí. É, você é de branco mesmo. Vou te dizer algo. Assim como eu passei esse processo, eu não sei, não te conheço, não sei o que tu está passando. Mas o Senhor manda eu te dizer: eu sou o Deus que fiz na vida dela e vou fazer na tua. Renata, põe a mão no coração dela. Rica, chorrederebida, rasui. Inribas, heiderecho, roderegas.
diante do processo de Deus. O homem de Deus olha para aquele homem e não entendia que havia algo além, em cima da dor. Ai. Espírito Santo de Deus, opera, Senhor, traz o bálsamo, sustenta pelas tuas mãos poderosas, Pai. Vou dar um aviso e vou convidar a igreja de pé para estar orando. Congresso não, irmão, congresso foi tirado. O diácono Amarildo manda avisar que o pagamento da primeira parcela para o acampamento é até o dia 5 de junho. Aqueles que se inscreveram, por favor, pagar a primeira parcela até 5 de junho. O Congresso de Homens vai ter a sua data ainda modificada. Encontro de casais 12/6, valor R$80, será ali no Dim da Cacau. Reserve a sua vaga, amém? Que são só apenas 50 casais para ir. Coloca a sua mão no seu coração nessa hora. Você é o único que pode conversar com Deus agora nesse momento. É você que sabe onde Deus precisa trabalhar na sua vida. Uma das coisas que eu peço a você é, se Deus usou alguém como uma flecha na sua vida, ame, perdoe, porque essa vai ser a passagem para que o propósito se cumpra. Muitas das vezes Deus permite que alguém nos fira para ver o que tem dentro de nós, o que vamos dar em volta, de troca, dar de volta. E essa noite o Senhor está dizendo assim, eu quero amor. Eu quero que vocês entendam que eu estou limpando o coração de vocês, porque eu tenho algo muito maior, e eu quero vocês cada dia mais parecidos comigo. Jesus se sentou na mesa com aqueles homens, sabendo que ali tinha pessoas que iam trair. E mesmo assim ele amou. Sabia que tinha pessoas que iam negar, que não iam continuar dizendo, confessando que ele era Cristo, mas mesmo assim ele amou. Jesus estava sendo levado para a cruz do Calvário, para ser ali crucificado. Mas mesmo assim ele ainda pede que o Senhor perdoe aqueles que iam fazer esse mal. Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, sendo condenado injustamente. E mesmo mediante a ele, podendo se justificar, ele se calou. Tem momentos que se faz necessário refletirmos se somos verdadeiramente imagens e semelhanças do Senhor, dentro do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Qual tem sido a tua reação? Como tu tem procedido? Como tu tem se comportado? Eu tenho te colocado à prova, eu tenho te testado, eu estou querendo te moldar, eu estou querendo te limpar, para te tornar cada vez mais próximo de mim. Mas como tu tens visto o meu trabalhar e o meu agir? Eu uso quem quero, faço do meu jeito, faço do meu modo. Eu endureço corações. Eu mudo pensamentos para atingir o meu objetivo
Aleluia. Eu uso quem eu quero e faço do jeito que eu quero. Mas tu não tens entendido que sou eu trabalhando, sou eu fazendo. Não questiona, perdoa, aprenda a amar. Peça ao Espírito Santo transformação, moldagem de mente e de coração. Para que tu possas estar dentro do meu projeto, dentro dos meus planos de servos aprovados. Processos que estão passando aqui, de pessoas que ainda não saiu, porque tem deixado a carne imperar. E enquanto houver carne, vai haver processo. A palavra do Senhor diz que foram 40 anos. Amós vai dizer, clamar e pedir que o Senhor libertasse Israel, porque já não aguentava mais a opressão sofrida por um homem tão ruim. Talvez aqui também tenha pessoas que estejam debaixo de processos tão difíceis, mas vai caber a você se olhar dentro de você e conversar com Deus, para que Ele tire você do processo que você está passando, desse propósito. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, nessa hora eu te apresento a tua igreja, ó Deus querido, eterno. Cada um de nós estamos aqui necessitando de uma intervenção sua do Espírito Santo, Senhor, para que tu abra as nossas visões, para entendermos quando é que estamos dentro do teu processo, Senhor, de moldagem, de transformação, Pai. Senhor, Haddad, ele foi levantado, Senhor da glória, aleluia, como rei de Israel. Mas o Senhor levanta Azarel, Senhor, para substituí-lo, meu Pai. E a maneira como ele procedeu aos nossos olhos parece, meu Pai amado, tão cruel e tão bruta, Pai. Mas tu tinha um propósito em cima de tudo aquilo, Pai, que era punir a Israel pela sua desobediência, pela idolatria, Senhor glorioso. Deus, em cima de tantas dores, de tantas coisas que foram passadas, o único objetivo que tu tinha era chamar a Israel de novo para a tua santa presença, Pai querido. Nessa noite o Senhor também, meu Pai amado, ungiu Jeú, para que fosse aquele que determinasse o juízo sobre as nações, exterminando toda a idolatria que estava dentro daquele povo, Pai. Nessa noite também eu te peço, Senhor, arranca dos nossos corações, ó Pai querido, tudo aquilo que tem impedido, ó Pai amado, de estarmos na tua presença, de estarmos fazendo a tua vontade, de estarmos debaixo do teu querer, Senhor, e nos submetendo a ti, Pai. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, se nós ainda não temos entendido o processo, se tem pessoas aqui nesta noite que não têm entendido, Senhor, quais são os teus planos, que tu possa abrir a visão espiritual nesta noite, dá, Senhor glorioso, em nome de Jesus, estratégias corretas, Pai. Dá-nos também, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus, um coração como o de Cristo. Um coração, Senhor, voltado a não odiar aqueles que são levantados como flecha para nos atingir, Pai. Mas que possamos amar, Senhor. Que possamos bendizer, que possamos orar por essas vidas. E que o Senhor também assim, meu Pai querido, possa mudar a história de cada um, Senhor. A tua palavra diz que tu usa cada um de acordo com aquilo que eles têm dentro do coração, Pai. O coração de Jeú era um coração, Senhor, que eu acredito justo. O coração, meu Pai amado, de Azael já tinha maldade, Senhor. Já tinha perversidade dentro do seu coração. O Senhor só fez usar ele como instrumento do que ele já era, Pai. Senhor, nessa noite eu não sei quem é flecha, quem é alvo aqui neste lugar, Pai. Mas eu peço ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um, Senhor. Aqueles que forem passar, meu Pai, possa passar por transformações, ter suas vidas transformadas. Aqueles que forem, Senhor, para cumprir o propósito, Senhor, que possa ter uma visão e possa passar por esses propósitos com um coração limpo, uma alma purificada, Pai. Que o Senhor tire tudo aquilo que não te agrada nesta noite, Pai querido. Que o Senhor faça a moldagem e nos transforme cada dia como verdadeiros filhos teus, Pai amado, com a alma e a imagem e semelhança de Cristo em nós, Pai. Pai, que em nome do teu Filho amado Jesus, tu possa estar
operando com libertação e transformação de vida neste lugar, Pai querido. Que tu possas estar reescrevendo histórias aqui, Pai. Essa é a quarta do milagre, Senhor. E o maior milagre que nós temos é sabermos que seremos salvos por Ti, Pai. E esse nós não queremos perder de maneira nenhuma, Pai querido. Não importa de que lado o Senhor tem permitido os levantes, mas sabemos que um Deus que está conosco, um Deus que diz que não nos deixará, um Deus que tem nos fortalecido, continua fortalecendo a Tua igreja, Pai. Continua